ao vivo. Tem alguém online? Tem alguém conosco? Nós vamos dar início à nossa palavra pastoral de hoje. Hoje é dia 30 de março, terça-feira de 2020. 30 de março de 2020, terça-feira. Vamos começar a nossa live de hoje, a nossa palavra pastoral. Como fizemos nos outros dias, abaixa a cabeça, vamos orar, pedir direcionamento de Deus, conforme nós nos aproximamos da palavra dele e aquilo que ele tem em termos de direcionamento para a nossa igreja, Igreja Batista Maranata. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor aqui nos reuniu nesse contexto para mais uma vez olharmos para a tua palavra e tirarmos algumas preciosas lições em termos de direcionamento como igreja. É no nome precioso de Jesus que nós oramos, pedindo ouvidos atentos, corações abertos, para honra e glória, Deus, o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Sábado, no dia 28, nós passamos algum tempo refletindo sobre os perigos do isolamento. Algumas das características do isolamento que nos tentam a tristeza, que nos tentam a desorganização, que nos tentam, obviamente, a uma porção de coisas que nós temos que estar alinhados e devidamente equipados com a palavra de Deus. E eu quero pensar um aspecto especial disso e desenvolver com os irmãos hoje um pouco mais sobre essa questão da nossa organização, né? Eu tinha lido com os irmãos Neemias capítulo 4, versículos 19 a 20, e conforme eu meditava mais sobre a passagem, eu fui lembrando que em 2017 nós passamos por uma série em Neemias, e achei que seria importante nós voltarmos para os capítulos 3 e 4 e vemos alguns pontos importantíssimos da nossa caminhada como igreja, enquanto nós estamos ainda separados. É interessante, isolados socialmente, vamos chamar dessa maneira. É interessante como os capítulos 3 e 4 de Neemias descrevem desafios muito semelhantes ao que nós enfrentamos hoje, não só em função por causa dessa pandemia e isolamento social, mas também como igreja. O capítulo 3 de Neemias descreve uma série de nomes e grupos que estavam engajados na construção do muro. Lembra que o povo de Israel está voltando do exílio e agora Neemias está liderando a tarefa da reconstrução dos muros de Jerusalém. E no capítulo 3, ele lista uma porção de nomes que estavam engajados nesse trabalho, ok? No capítulo 4, mostra a insistência da oposição que eles estavam experimentando, assim como a maneira como o povo de Israel estava se organizando para enfrentar a oposição. E eu acho que tem coisas bem importantes para nós aqui, e depois nós vamos mais uma vez para Efésios capítulo 4 e pontuar algumas práticas que eu e você precisamos crescer como igreja, em particular nesse momento de isolamento social, para que a gente continue a labutar na edificação da igreja, tá bom? Então, no capítulo 3, é uma resposta ao chamado no final do capítulo 2. O chamado é para que seja feita a tarefa da reedificação dos muros. O estado de Jerusalém é de miséria, e é nesse contexto então que surge esse grupo liderado por Neemias para a edificação dos muros, tá bom? Existe uma liderança, ele cita uma porção de nomes, homens de Jericó, Zacur, filhos de Asená, Meremote, nos capítulos 3, versículos 2 e 3, 4 e 12, homens que estão engajados nessa tarefa. E é muito interessante como ele começa a colocar no capítulo 3 mesmo, o engajamento de cada um deles. Note aqui no versículo 7, junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, Ijadom, Meronotita, homens de Gideão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. E aí no versículo 8 ele diz, ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, junto dele, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. O que é interessante aqui é que nós vemos a descrição dos homens, né? E eles são mencionados as suas profissões, vocações, se assim você quiser dizer, né? Ourives, perfumistas, mas todos eles estavam engajados numa obra só, que é a reedificação dos muros de Jerusalém. E o ponto que nós temos que refletir agora é que cada um de nós tem vocações, tem um contexto, e eu quero chamar aqui contexto, vocações são contexto para uma única tarefa, a reedificação da igreja.
Nós vamos ver dinâmicas acontecendo de maneira diferente nesses dias, mas a tarefa ainda continua a mesma, a edificação da igreja, o fazer discípulos, ok? O constante trabalho na edificação da igreja por meio do discipulado. E o contexto é onde você está. O contexto é onde cada um está. Aliás, eu tenho até grifado na minha Bíblia aqui as inúmeras vezes no capítulo 3 em que o texto diz: defronte da sua casa, defronte da sua morada, defronte da sua casa. Cada um estava de frente da sua casa fazendo a mesma tarefa. E quando eu li e reli isso, eu até sorri sozinho, porque hoje está cada um em sua casa, mas fazendo o mesmo trabalho. Fazendo o mesmo trabalho da edificação da igreja. Nós estamos aprendendo formas diferentes de fazer isso. Tem sido muito interessante o retorno de muitos membros da igreja dando sugestões, e algumas dessas sugestões, inclusive, já sendo implementadas por eles mesmos. A ideia da gente edificar a igreja, desfrutando do agir do Espírito Santo no nosso meio, que vai nos levar a um papel importante de cada um de nós, de todos de nós, na edificação da igreja. Então, no capítulo 3, deixa bem claro que essas habilidades que Deus nos deu são o nosso contexto, não o nosso pré-requisito. De que cada um de nós foi dado habilidades, de cada um de nós foi dado um círculo de relacionamentos, que é o seu contexto para que a tarefa seja executada, ok? Não é o seu pré-requisito para poder trabalhar para o Senhor. Então, eram homens que estavam sendo usados debaixo da supervisão divina. Isso é importante, meus irmãos, a supervisão divina. Eu acho que um dos riscos que eu gostaria de ter apontado no sábado e reforço hoje é que algo que vai nos tentar a desorganização é que nós vamos perder facilmente a visão do todo. Nós vamos precisar da fé e a revelação da palavra de Deus para mais uma vez reafirmar de que Deus está trabalhando. E nós não vamos poder visualizar todo o contexto. Então eu fico imaginando aqueles homens trabalhando de frente da sua casa na reedificação do muro, sem a visão do todo, sem saber o que estava acontecendo do outro lado. E muito do que nós estamos experimentando hoje é assim. Nós estamos trabalhando, você está engajado aí na tarefa de ligar para alguém, ler o texto do dia, orar com essa pessoa, e você não está enxergando o que está acontecendo no todo. E aí nós somos tentados ao desânimo. Não desanime. É o Senhor quem está trabalhando, é o Senhor quem está fazendo, e o que é importante é que cada um em sua casa faça a sua parte. De encorajamento mútuo, de nos manter em oração, de nos reunirmos no contexto que nós estamos aqui online, ok? E seguimos no trabalho que Deus nos deu, tá bom? Então, aí a partir do versículo do capítulo 4, começa a surgir a oposição no contexto da reedificação do muro, né? Ela vem em forma de zombaria, não é? Nos versículos 1 a 3, nós vemos essa zombaria por Sambalate, Tobias, e o versículo 4 mostra para nós a reação da liderança e do povo de Israel. Okay? Versículo 4 e versículo 5. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Agora nós vemos aqui a liderança de Israel e o povo de Israel reagindo à zombaria com oração. Oração, o Senhor vai ouvir. Cada um fazendo o seu trabalho e orando. Irmãos, nós temos um grande papel nisso tudo e já enfatizamos isso e torno a dizer de novo, de que no meio da tentação que nós vamos ter, de cada um dentro da sua casa, fazendo o trabalho de ser igreja, edificando uns aos outros, nós vamos ser tentados ao desânimo e tentados ao desânimo porque nós não vemos o todo. Vamos continuar orando. Vamos continuar orando. Essa persistência, essa oposição, olha só, assim edificamos o muro, em oração, obviamente, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Vamos seguir animados trabalhando. Trabalhando num contexto diferente, mas trabalhando, edificando o muro. Ok?
E aí essa intimidação toda, e que nós experimentamos de diversas maneiras, e até mesmo o nosso coração nos tenta, ela vai ser combatida com uma perseverança organizada. E aí foi o texto onde nós lemos no sábado à noite, a partir do versículo 13, okay? Do capítulo 4 de Neemias. Então pus o povo por famílias. E aí eu achei interessante de novo ele mencionar famílias, não é? Nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Então o que Neemias faz diante dessa intimidação que acontecia, de encorajar e lembrar o povo de quem de fato está trabalhando. Quem de fato vai pelejar por nós, quem de fato vai edificar a igreja. Irmãos, nós estamos dispersos em casas. Nós estamos dispersos cada um em sua casa. Na solidão ou no afastamento, nós vamos ser tentados a nos desorganizar. Lembremos do nosso bom pastor. Lembremos de cada um de nós em oração e lembremos que é o Senhor quem edifica e faz a obra, e Ele vai fazer. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, nem o vírus vai lutar e destruir a igreja. E nos versículos 21 em diante, no versículo 20 nós lemos isso no sábado, nosso Deus pelejará por nós, versículo 21 em diante até o versículo 23. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Então o estado de vigia constante do povo, a convicção de que Deus estava pelejando por eles, a certeza de que eles respondiam às provações com trabalho e oração, foi o que Deus usou nesse contexto da edificação dos muros. Lições para nós, meus irmãos, cada um tem um papel importante na tarefa da edificação da igreja. Cada um tem um papel importante na tarefa da edificação da igreja. E o fato agora de estarmos isolados e limitados até mesmo no uso dos nossos dons, deixa para nós bem evidente que o seu dom é o contexto onde você faz o que você nunca deveria ter parado de fazer, discípulos. Em que você faz o que você deve continuar fazendo, discípulos. Em que você faz o que você deve começar a fazer, discípulos. E agora Deus nos dispersa em casas, e em particular, nós vamos continuar fazendo a mesma tarefa, de um jeito organizado, porque nós estamos olhando para o mesmo Jesus, e vamos experimentar a edificação do corpo de uma maneira diferente. Essas coisas vão marcando a história da nossa igreja e mostrando mais uma vez como o bom pastor cuida de nós em contextos diferentes, até quando ele nos dispersa e nos recolhe em cada uma das nossas casas, nós vamos ver Deus edificando a igreja. Então, de forma prática, é o seguinte: agora, mais do que nunca, é o momento de assumirmos nossas responsabilidades no cuidado uns dos outros. Nós temos falado bastante sobre isso e é bem fácil nós corrermos para estereótipos. Poxa, a igreja não vai fazer isso, a igreja não vai fazer aquilo. A igreja somos nós. E você agora está na sua casa, olhando o paralelo de Neemias, diante da sua casa com uma tarefa da reconstrução do muro. Você está agora dentro da sua casa com a tarefa da edificação da igreja. E o que você vai fazer? E o que você vai fazer? Você vai continuar edificando a igreja. Por enquanto nós estamos nessa campanha e vamos continuar insistindo da ligação para alguém da igreja, a leitura do texto, orar com essa pessoa, edificação da igreja. Alguns agrupos já estão se articulando para fazer suas reuniões de maneira online, usando diversos aplicativos que estão à nossa disposição. Tem o Hangout do Google, o próprio Skype, o WhatsApp você consegue fazer com 4 pessoas ao mesmo tempo. Tem um aplicativo chamado Zoom, tem uma versão free, grátis, que você pode usar até 40 minutos. E assim são ferramentas que nós podemos ir usando para que cada um, dentro da sua casa, faça o seu papel na edificação da igreja, discipulado, de fazer discípulos.
Então, se por alguma razão você lembrou de um irmão, por alguma razão você ficou preocupado com algum irmão, nós estamos nos organizando em termos de diaconia, para que os diáconos sirvam os irmãos que estão passando por necessidades materiais. Também devemos ficar atentos para irmãos que não passam necessariamente necessidades materiais, mas estão enfrentando solidão. Visitação ficou bem mais complexa nesse tempo, mas ligação se faz necessária. Lembrou de um irmão de dificuldade? Eu não tenho dúvida que é o Espírito Santo movendo você, na sua casa, para o trabalho da edificação da igreja. Ligue para esse irmão, ore com esse irmão, converse com esse irmão. Então, nós estamos agora num processo importante de cada um assumir a sua responsabilidade. E eu tenho certeza de que nós vamos sair daqui não sei quando, mas mais fortes do que como entramos, com uma percepção maior do corpo de Cristo, ainda que a gente não tenha visto o todo, não consiga ver o todo quando nós nos reunimos num lugar só, no quilômetro 11. Então, mãos à obra, meus irmãos. Não vamos desanimar. Eu espero que você seja consolado, confortado com as palavras pela manhã, que você seja desafiado no final do dia com alguma postura que Deus quer transformar. Lembra da escola dominical? Deus quer mudar o seu caráter, Deus quer mudar a sua conduta em meio às provações, em meio à disciplina que é o treinamento dele para nos dar a sua santidade. Agora, isso vem para aqueles que estão sendo exercitados. Então, mãos à obra, vamos continuar labutando, nos encorajando, lembrando uns dos outros em oração, mandar zap, Deus abençoe. Eu recebi alguns WhatsApps que me encorajaram bastante, então que assim seja, e nós devemos também enviar para pessoas, né? Lembrando que se você está lembrando de algum irmão, por alguma razão, é o Espírito Santo movendo você para que você faça essa parte no contexto da Igreja Batista Maranata. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos que vamos. E Deus abençoe ricamente. E assim nós seguimos nessa tarefa da edificação da igreja. Tá bom? Um grande abraço. Eu vou dar uma olhadinha nas mensagens, vou interagir com algumas. E assim a gente continua trabalhando juntos. Deus abençoe.